Olá, olá, pessoal. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí que vocês estão assistindo. Muito prazer dizendo. Mais um Fala Educador. O meu nome é Marília, tá aqui, administradora do perfil @dança na escola, e hoje é um Fala Educador muito especial, utilizar esse espaço para apresentar um pouquinho a minha pesquisa, para apresentar como foi o percurso do meu mestrado e que culminou com a dissertação que eu vou apresentar aqui agora para vocês, que tem como foco principal o hip hop dentro das aulas de educação física. Eu, Marília, já venho pesquisando a dança há muitos anos, sou formada em educação física, com especialização em dança e consciência corporal, e a dança não poderia deixar de ser o tema da minha pesquisa aí de mestrado. Então, sem mais delongas, eu já vou começar a apresentação, pedir para o pessoal colocar aí na tela. Então, a dissertação, ela tem como título Hip Hop nas aulas de educação física, sob a perspectiva da pedagogia crítico-libertadora. O que é isso, Marília? Então, nós vamos falar sobre hip hop, sobre dança dentro da aula de educação física, numa vertente freiriana. Então, com um embasamento teórico principal em Paulo Freire. Paulo Freire, que não falou diretamente ou especificamente de educação física, que não falou especificamente sobre hip hop, mas falou sobre educação. Então, o que esse educador, o que o patrono da educação brasileira tem para nos auxiliar nas aulas de dança dentro da educação física escolar. Essa dissertação, ela foi defendida na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e tem como orientação a professora Elaine Prodóximo, no qual eu aproveito esse espaço aqui também para agradecer por toda a contribuição e todo o diálogo aí ao longo do percurso de pesquisa. Obrigada. Eu vou contar com vocês um pouquinho de como que saiu essa pesquisa. A pesquisa, ela tem como metodologia, né, uma inspiração na metodologia narrativa de pesquisa. Então, a dissertação, ela é toda narrada. Então, eu conto como foram todas as aulas de educação física e conto também como foram alguns momentos iniciais. Então, eu trouxe aqui, né, nesse slide, tem um recortezinho aí, ó, 3 parágrafos pequenos de uma das narrativas, que é uma narrativa de 2021. A pesquisa, ela é realizada toda em 2022, mas em 2021 me abriu o olhar para o hip hop na escola. E aí eu escrevo uma narrativa contando sobre um diálogo que aconteceu em uma aula minha. Então, vou ler aqui para vocês, vou tomar essa liberdade. Segunda quinzena de maio de 2021, período de aulas remotas. Estávamos 100% online e a participação das estudantes me agradava muito. Era sala cheia todos os dias, um privilégio comparado a outras realidades escolares. Em um dia de rap, um garoto fala uma frase que me deixou muito reflexiva. Que música feia! A partir dessa música feia desse estudante, na hora eu não tive muita reação, mas depois eu me peguei a pensar sobre isso. Por que será que aquela música, aquele rap, para ele era feia? E isso me fez refletir sobre qual a relação destes estudantes, ou dos estudantes em geral, com elementos da cultura hip hop. E como que os signos dessa cultura se fazem presente no dia a dia dessas crianças. Ou melhor, no dia a dia daquela escola. Essa foi uma pergunta que norteou a minha pesquisa, que eu até coloquei ela aí embaixo no slide, né? Como os signos da cultura hip hop estão presentes nos estudantes. E aí eu passei a observar com maior detalhes nos tênis, alguns detalhes nas músicas e na forma de ouvir música, alguns detalhes na utilização do boné, e aí eu até escrevo uma narrativa sobre isso,
para falar sobre o boné, que um dia um aluno veio até me perguntar se podia fazer aula de boné, e isso me intrigou, porque a gente conhece o boné como um acessório para utilizar na questão de proteção contra os raios solares. Mas lá na escola onde nós estávamos, que tinha quadra, que tem ainda a quadra coberta, não havia essa necessidade de proteção contra os raios solares. E aí eu fui entendendo que o boné ele deixa de ser esse acessório protetivo para ser parte de um estilo de vestimenta das crianças ou da juventude hoje em dia. E aí, da onde vem então esse boné? E aí eu venho pesquisando que tem muita ligação também com a cultura hip hop. E aí outros elementos foram aparecendo nessas observações iniciais, e aí a pesquisa começa a se fortalecer. Pode passar. Então, é estabelecido como tema de pesquisa o hip hop, e aí já compreendendo então o papel dessa cultura urbana dentro das aulas de educação física, e aí procurando também refletir sobre ações pedagógicas no cotidiano da educação física escolar que tenham aproximação com o pensamento freiriano. O pensamento freiriano já vinha dentro dos meus estudos, né? A teoria de Paulo Freire já vinha com o auxílio do grupo de estudos escolar da Faculdade de Educação Física da Unicamp, no qual eu vinha entendendo que o modelo de educação física pelo qual eu fui aluna ou eu tive não cabia mais, e eu estava começando a entender a necessidade de um olhar crítico e reflexivo para as aulas de educação física. Então, hip hop e Paulo Freire se encontram neste exato momento. E eu também me coloquei muito em reflexão quando eu iniciei a pesquisa, a procura pela escrita de um projeto de pesquisa, né? Eu mostrei alguns objetivos, alguns problemas de diversas temáticas que me inquietavam na educação física escolar para algumas professoras minhas da graduação. E eu me lembro que a professora Roberta Gaio, grande pesquisadora da dança e da ginástica dentro da educação física, uma vez falou para mim: Marília, você precisa pensar num tema que vai ser o seu tema de estudo para o resto da vida. O que você gostaria de estudar para o resto da vida? E aí, obviamente, que a dança aparece como tema principal e pessoal. E aí, culminando com aquela fala que eu mostrei para vocês no slide anterior, daquele aluno não tinha como ser outra temática. E aí aparece, então, o problema da pesquisa. Qual que é o problema da pesquisa? A necessidade de práticas pedagógicas que tenham como metodologia uma investigação temática significativa da realidade, que é esse olhar freiriano, que possibilita, então, um olhar consciente do mundo. Primeiro, a gente tem como problema práticas pedagógicas. E aí, no início do percurso de pesquisa, eu e a professora Elaine fizemos um levantamento nas bases de dados brasileiras para identificar práticas pedagógicas do hip hop na escola, e encontramos apenas 2 trabalhos que falavam sobre práticas pedagógicas do hip hop na escola. Então, essa pesquisa surge também com essa necessidade de se ampliar práticas pedagógicas e também aí culminando com esse olhar consciente do mundo. Pensando em tudo isso, no tema e no problema, foi sistemática pedagógica do hip hop na educação física escolar, na perspectiva de uma pedagogia crítico-libertadora e como objetivos específicos olhar para as ideias que os estudantes têm sobre a cultura hip hop, analisar uma proposta de problematização sobre o hip hop, tentando identificar aí os sentidos e os significados que são produzidos por esse grupo, sempre em busca da conscientização. Pode passar. E aí, olhando para a teoria freiriana, Paulo Freire fala que é preciso fazer, antes de mais nada, o levantamento do universo temático para a gente compor
o conteúdo programático das aulas. Paulo Freire nos diz que a gente precisa olhar para a realidade, e essa realidade vai nos ajudar a compor os conteúdos das aulas, esse conteúdo programático que eu contei aqui para vocês. Através desse olhar para a realidade, através desse levantamento do universo temático, nós vamos identificar as situações limites, as realidades codificadas que precisam ser problematizadas na aula para essa ampliação de visão do mundo e para esse processo de conscientização. Então, pensando nisso, pensando na necessidade desse levantamento do universo temático, e eu sabia que esse momento era importante, eu começo a observar ali no quadradinho amarelo, eu começo fazendo a observação dos alunos em sala de aula, no pátio, na entrada e na saída da escola, já com esse olhar do hip hop para identificar se alguns elementos estavam presentes ali. Observo também o entorno da escola para pensar quais são as características em que a escola está inserida, características daquela comunidade, características daquele bairro, qual é a realidade cultural que se tem ali, tem relação ou não com o hip hop. Eu passo a observar também algumas escritas, que são alguns registros de atividades que foram feitos com os estudantes no início do ano letivo, onde eles escreveram temas que gostariam de aprender na educação física escolar, e aí eu vou olhar especificamente o que eles escreveram com relação à dança, e eu passo a observar os modos de vestir e de falar dos estudantes. Com toda essa observação inicial, vem culminar nesse quadradinho vermelho que vai aparecer aí. A presença do boné, a presença do MC, a presença da palavra, da expressão humano, a presença do rap e do trap. O boné, que eu já falei com vocês, até escrevi uma narrativa contando sobre isso. O humano, né, nessas observações dos alunos, entrada, saída, no pátio da escola, um dia eu peguei a conversa de dois meninos e eles falavam assim: não, mas, mano, você tem que entender que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o outro respondeu: não, mas, mano, peraí. Aí eu falei assim: opa, mano? Né, como que essa expressão chega até a realidade dessas crianças? Lembrando que eram turmas, a pesquisa foi realizada com turmas de sextos anos. 3 turmas de sextos anos numa escola estadual, no município de Santa Bárbara do Oeste, que é interior de São Paulo, uma escola que fica localizada na região central da cidade. E normalmente a gente vê essa expressão como uma expressão que vem da periferia. E aí me pegou, né? Como assim, mano? Esses meninos estão falando mano, mas não são de uma realidade periférica. Como que essa expressão chega até eles para virar uma frase do dia a dia coloquial? E aí a presença do rap e do trap como playlists de músicas que os estudantes escutam muito. E aí, nas nossas conversas iniciais, já conversando sobre o hip hop, alguns outros elementos vão aparecendo também, que vão dialogar com a cultura. A ideia das crianças de que dançar hip hop é fazer giros de cabeça, e aí isso já vai remeter ao break, né, aqueles giros no chão. Vai aparecer o filme Ela Dança, Eu Danço, que é um filme que tem a cultura hip hop no seu roteiro e é muito conhecido. A presença de alguns cantores, algumas bandas e algumas gestualidades. E com isso, eu fui entendendo que esse levantamento do universo temático não é um momento único, estático no início das aulas. Ele vai percorrer todo o percurso das aulas, porque o planejamento, o conteúdo, ele é flexível. Essa grade de aulas, ela vai sendo construída com o caminhar das aulas. A gente tem um fio condutor, e aí o fio condutor passa a ser esses elementos do hip hop que fazem parte do dia a dia das crianças, mas ao longo das aulas, outros elementos vão aparecendo e outros levantamentos do universo temático vão aparecendo. No caso aqui do quadradinho verde. Aqui. No caso aqui do quadradinho verde. Então, quais foram os outros momentos desse levantamento do universo temático? Então, aqui, rodas de conversa sobre o que é dança, isso aconteceu na aula 2. Teve uma pesquisa para casa para trazer uma foto sobre breaking, isso foi na aula 4. Na aula 3 também teve uma pesquisa sobre músicas que a turma gosta de ouvir.
Na aula 2 também teve o desenho sobre o que conhecem sobre o hip hop. Isso vai me trazendo elementos sobre o pensamento das crianças sobre o hip hop, o seu envolvimento com essa cultura, vai me possibilitando identificar as situações limites, e aí vai sendo construído o conteúdo programático das aulas, que está aqui na sequência. Pode passar? Isso, está aqui. Então, ao todo, foram realizadas 11 aulas sobre o hip hop, tematizando o hip hop na escola, no qual elas eram revisadas semanalmente, conforme o percurso de diálogo que ia sendo estabelecido junto com a turma. E aí, vocês podem olhar que tem aqui descrito, né, todas as 11 aulas, qual o conteúdo programático que foi realizado. E esse conteúdo programático, ele teve como base essas 3 situações limites que estão ali ao lado. Primeiro, as tensões entre dança e as questões de gênero. Segundo, a presença dos elementos do hip hop em nossas vidas sem um conhecimento das suas bases. E em terceiro, os estereótipos sobre a cultura periférica, a ponto da cultura periférica não ser reconhecida como cultura. E eu já vou falar aqui na sequência um pouquinho detalhado sobre essas 3 situações limites e o que iam acontecendo em aula para a gente tentar, então, descodificar essa realidade. Então, voltando um pouquinho na teoria freiriana, né, Paulo Freire fala para a gente: olhe para a realidade, então faça o levantamento do universo temático, identifique as situações limites, a partir das situações limites, faça a problematização das aulas para descodificar essa realidade. Por que descodificar essa realidade? Porque essas situações limites indicam que isso está impedindo essas crianças de serem mais, de terem uma conscientização sobre o mundo, ter um olhar consciente sobre o mundo. As tensões de gênero, por exemplo, né, qual que é o que está impedindo as crianças de terem um olhar consciente sobre o mundo? A falsa ideia de que dança é coisa de menina, por exemplo. Então, a gente precisa problematizar isso e descodificar essa realidade. Então, agora, na sequência, eu vou falar um pouquinho das situações limites. Pode passar. Uma situação limite que apareceu logo de início foi a questão de gênero. Só que nas minhas observações iniciais, ela não foi a primeira situação limite. A primeira situação limite foi com relação aos elementos da cultura hip hop que se fazem presentes no nosso dia a dia. Só que quando eu apresento o projeto para as crianças, falo: olha, pessoal, a partir de agora, nas aulas de educação física, nós vamos ter como tema a dança e nós vamos aprender um pouco sobre hip hop. Quando eu falo isso, alguns meninos, né, quando eu escuto a palavra dança, fica assim, sabe, aqueles olhares desconfiados, como eu escrevi aqui em cima, manifestações de desgosto. Ai, dança, por quê? Porque eles estavam associando o hip hop como sendo só dança, a ideia de que hip hop é só uma dança, logo dança é coisa de menina. E aí a primeira aula, que já seria a primeira aula voltada para a cultura hip hop, precisou ser reconstruída para uma primeira aula sobre dança, sobre o que é dança e sobre como a dança está presente nas nossas vidas. E aí chega ali no ponto 3, onde na aula a gente entende que todo mundo pode dançar. E a ideia dessa primeira aula passa a ser mostrar que os meninos também podem dançar, que dança não é só coisa de menina. E com essa manifestação de desgosto dos meninos logo de início, o meu olhar ficou todo para eles. Então, durante as aulas, e aí essa primeira aula ajudou muito a descodificar essa realidade, que os meninos começaram a participar mais. E eu comecei a ficar muito feliz. Então, nas narrativas, eu sempre escrevia: nossa, que legal, os meninos participaram, olha isso, olha o que os meninos fizeram, nossa, a participação dos meninos está incrível. Só que isso gerou um afastamento das meninas. Os meninos foram entendendo que também podiam dançar, só que o hip hop foi se tornando algo desafiador,
desafiador corporalmente, porque virava de ponta cabeça, pulava para cima, arrastava no chão, e isso foi afastando as meninas. Se vocês até olharem a foto que está aqui, vocês vão perceber. Essa foto é de uma das últimas aulas. E durante a aula eu não percebi, eu fui perceber só depois. Pode ver que todos os meninos estão aqui na frente. E lá no fundo, quase não dá para ver, porque a foto está um pouco desfocada, estão as meninas. Então, todos os meninos começam a participar mais e as meninas não. Então, o hip hop, a dança, que causa esse estranhamento dos meninos inicialmente, afasta as meninas também para o final. E essa tensão entre as questões de gênero é algo que perdura na dança na escola e a gente foi tentando desmistificar um pouco dessa ideia, mas este é um tema que fica até para pesquisas futuras. Pode passar. Uma outra situação limite que aparece, como eu disse, que foi a minha ideia inicial, foi falar sobre o hip hop em nossas vidas. E aí um olhar para a mercantilização do hip hop. Porque a gente vai entender a história do hip hop, quais são os elementos do hip hop, então identificar aqui esses elementos, que não é só dança, lembra que a ideia inicial, hip hop é só uma dança, logo dança coisa menina, não. A gente foi vendo que tem dança, que tem música, mas também não é só isso, envolve a arte, e a gente foi olhar para a história, porque havia um desconhecimento da história da cultura hip hop também. E aí a foto que está aí de fundo desse slide é de um cartaz que nós fizemos justamente para olhar para a história e conhecer e problematizar o breaking, que é o ponto número 4. Eu pedi para as crianças trazerem para a aula uma foto que representasse a dança do hip hop. E aí eles trouxeram. Se vocês olharem para as imagens, está desfocado, mas dá para a gente ver um pouquinho, são imagens, em geral, posadas de estúdio ou num ambiente diferente do ambiente em que a gente aprendeu no contexto histórico, quando a gente foi olhar para a história do hip hop, que nasce no bairro do Bronx, um bairro periférico, carente, que vivia com muitos problemas de ordem social, com muita violência. E a gente vê que essas fotos não mostram essa realidade. Já tem um olhar, então, mercantilizado com relação à cultura hip hop. Há um esvaziamento de sentido. O hip hop fica, então, algo legal. E até eu vou problematizar aqui para vocês. Depois a gente pode até conversar, pode vir até aqui nas minhas redes para a gente dialogar mais sobre isso. Como, por exemplo, o hip hop chega agora nos Jogos Olímpicos. Será que o hip hop que chega até os Jogos Olímpicos tem aquela história de luta e resistência inicial ou chega com um olhar mercantilizado? Estou falando na visão de quem está assistindo. Nós que estamos assistindo, a gente vai olhar para o hip hop lá, passando os Jogos Olímpicos, falando, nossa, que legal, que dança legal. Ou a gente vai falar assim, nossa, olha, o hip hop está aí, mas passou por isso, por isso, por isso, por isso. Em geral, a população geral não conhece toda essa história, né? E isso ficou claro também com relação a essas crianças nesse cartaz. E aí me lembro, uma menina virou para mim e falou, professora, a gente precisa contar isso para as nossas famílias, a gente precisa contar a história do hip hop, a verdadeira história, para todo mundo ficar sabendo. E a partir da fala dessa criança, nós fizemos uma exposição virtual sobre o hip hop, com cartazes, apresentando a história do hip hop, fizemos uma apresentação de dança, foi muito legal. Pode passar para frente. Muito legal, muito significativo, e trouxe um processo de conscientização muito grande. E aí uma terceira situação limite que surge no meio, no percurso das aulas, foi sobre a cultura periférica. Quando estávamos falando sobre a história do hip hop, uma parte importante para a gente entender a história do hip hop é analisar as letras de rap. O rap tem muito a nos dizer com relação à realidade periférica, com relação às lutas e batalhas enfrentadas pela população negra, pobre, que vive nas periferias.
E aí, quando a gente começa a analisar essa história através das letras de rap, uma ideia muito forte que apareceu na turma era: essas músicas só falam de bandido. Essas músicas fazem apologia ao tráfico de drogas. Ai, professor, essas músicas de rap aí só falam de favela, de bandidagem. Opa, né? Aí ligou um alerta, virou uma situação limite. Será que na favela só tem bandido? Será que na favela só tem tráfico de droga? Nós sabemos que tem, mas nós sabemos que isso é um estereótipo da periferia. É um estereótipo que se tem achar que favela é só lugar de bandido. Por quê? Porque o que aparece para a gente na mídia é que na favela só existe roubo, tráfico, são poucos os casos de elementos bons da periferia que chegam até nós. Então aí eu procurei levar para as crianças alguns bons elementos para mostrar que na periferia não tem só bandido, muito pelo contrário, a maioria não é bandido. Eu levei uma reportagem sobre a favela de Paraisópolis e é muito legal essa reportagem que ela fala assim: quando as pessoas querem falar mal da periferia, elas falam favela. Quando a pessoa quer falar bem, ela fala comunidade. Então, o olhar já muda. E aí a gente foi entendendo, então, o rap como um grito de resistência dos excluídos, como uma representação da população negra, e a gente foi identificando casos de racismo que iam surgindo aí junto com a cultura hip hop. E aí esses dois cartazes que aparecem aí para vocês são dois cartazes feitos pelas crianças que fazem parte da nossa exposição virtual. E aí, já compreendendo um pouco sobre a cultura periférica, eu trouxe também o livro da Carolina Maria de Jesus para ler, Quarto de Despejo. Eu trouxe para a gente ler e entender a realidade. Aparecem esses dois cartazes, então, retomando nesse processo de conscientização das crianças. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, racismo é crime, e a gente começa a ter um olhar diferente para a cultura periférica. Pode passar. E aí, já indo para as considerações finais, a pesquisa, ela, como eu disse, ela é feita toda narrada. Então, ela é em primeira pessoa, e aí a escrita narrativa, ela traz esses elementos para a gente pensar a prática pedagógica. Porque quando você narra, rememora os fatos, você começa a pensar ou ter, e é uma excelente forma da gente pensar a nossa atuação, o nosso agir docente. Então, a pesquisa narrativa contribuiu muito para essa pesquisa. Logo, o agir docente, que vai ser dialógico, como Paulo Freire fala, numa relação horizontal, numa relação de diálogo com os estudantes, que ao mesmo tempo que eu aprendo com eles, eles também aprendem comigo. Esse agir docente horizontal, dialógico, vai contra a domesticação alienante. Que domesticação alienante é essa? A domesticação alienante, por exemplo, do currículo daquele grupo, que era o currículo do sexto ano, o currículo paulista, que falava de hip hop de uma maneira bem superficial. O hip hop como uma coisa legal, o hip hop como uma expressão ou como uma cultura muito boa, que hoje está presente em todos os lugares, mas não conta a história, não olha para o seu percurso de luta, não faz a ligação com a realidade daqueles estudantes. Lembra? A gente foi olhar sobre como os elementos do hip hop fazem parte deles. Então, esse agir docente em diálogo vai contra essa domesticação alienante que estava muito presente no currículo. Eu posso dizer que houve um processo de ensino-aprendizagem reflexivo e cheio de experimentações com relação à dança. Posso dizer que essa proposta de pesquisa, e aí aqui eu estou apresentando apenas um pequeno recorte, gente, são mais de 300 páginas escritas. Então, aqui eu estou
apresentando um pequeno recorte para dar um gostinho de quero mais. Aqui nas minhas redes sociais tem muitas outras considerações sobre a pesquisa que vocês podem encontrar lá, podem fazer perguntas e eu posso ir respondendo por lá também. Mas essa proposta, eu tenho certeza de que ela vai poder ajudar a todos vocês, todas vocês, a pensar em aulas de educação física que avancem dessa instrumentalização curricular. A gente tem como foco mostrar que a educação física ela pode ser resistência, ela não vai só copiar, ela vai trazer as suas temáticas nesse olhar para a realidade. E essa pesquisa, então, ela se finda mostrando ser possível uma proposta temática que é libertadora, que é dialogada, que olha para a realidade das turmas e que traz os temas que emergem do grupo. Porque por mais que o hip hop é um tema que está no currículo, e eu segui o currículo tematizando o hip hop para a turma de 6º ano, mas eu trouxe os temas dentro da cultura hip hop, dentro desse olhar macro, que é o hip hop, trazendo os temas específicos, olhando para a realidade das turmas, dialogando com essa temática. E eu digo que essas são considerações inacabadas, porque, como diz o nosso patrono da educação, nós somos seres inacabados. Ninguém sabe tudo e nem tudo está pronto, nem tudo está posto. A gente sempre precisa refletir cada vez mais em busca de um olhar consciente, em busca de fazer a leitura de mundo. Bom, essa é a minha pesquisa. Eu espero que tenha dado para entender um pouquinho sobre ela. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo ela estará disponível no sistema de bibliotecas de teses e dissertações da Unicamp. Estou à disposição de vocês para a gente continuar esse diálogo aí nas redes. Novamente, a minha rede social aqui pelo Instagram, @dança_ na escola. Obrigada ao pessoal da Brincadeiras e Jogos por mais essa oportunidade de dialogar com professores e professoras desse Brasil todo. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada. Nos vemos na próxima. Tchau.